por capitalista. Vamos falar sobre proporcionalidade e propriedade privada como uma lei ou como um argumento. Vamos lá. Para começar, vamos falar sobre proporcionalidade. Para começar, proporcionalidade é uma ideia idiota e é impossível de ser aplicada objetivamente, porque proporcionalidade implica que você está restituindo um valor de forma proporcional ao valor perdido, sendo que valor é subjetivo, então você não consegue ter acesso ao quão valioso algo realmente é para a vítima, por exemplo, porque esse valor ele é subjetivo, então não tem nenhuma técnica, não existe nenhuma objetividade em obter esse valor para você poder mensurar ele e restituir proporcionalmente para a vítima. Então já dá para acabar a ideia de proporcionalidade aqui, mas vamos entender o porquê que tentar aplicar uma proporcionalidade, tentar ajustar a lei de propriedade à proporcionalidade é uma coisa totalmente comunista de se fazer, sabe? É coisa de direitos humanos, do pessoal dos direitos humanos tentar fazer isso, porque a lei de propriedade, que eu vou entrar um pouquinho sobre o porquê que eu pessoalmente não acredito que seja uma lei, mas a lei de propriedade ela é totalmente impessoal, ela não distingue o quão foi proporcional ou não. Até porque, assim, se você pegar a própria natureza das coisas, a própria física, já está aplicando uma força de igual intensidade no sentido oposto da agressão. Então, na prática, a própria natureza já está aplicando uma proporcionalidade numa agressão. Então, sabe, é ridículo você achar que proporcionalidade é uma coisa que deve ser levada a sério. Mas sobre a questão da lei de propriedade, sobre por que eu não acho que ela seja uma lei per se, eu acredito que a propriedade privada é um argumento que você usa para validar ou invalidar uma ação quando ela é contestada. O que existe é a lei da escassez, que basicamente descreve a relação entre a matéria e o tempo e espaço, ou seja, uma matéria não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou seja, isso que configura a escassez não é a quantidade daquela coisa que existe, é a relação dela com o tempo. Se ela puder estar em dois lugares ao mesmo tempo, se aquele recurso puder estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele não é escasso. Se ele puder estar, ele é escasso porque quando você tentar usar esse recurso para duas finalidades divergentes, ou seja, se você tentar fazer uma ação em que a finalidade dessa ação não convirja uma com a outra, ou seja, em que o recurso não for do começo ao fim utilizado no mesmo lugar, no mesmo tempo, com finalidades diferentes, convirjam, no fim das contas, esse recurso vai causar, essa utilização desse recurso vai causar um conflito, e aí esse conflito pode ser contestado sobre essa utilização desse recurso. Então, por exemplo, se eu pego uma caneta e alguém queria usar essa caneta para outra coisa, e eu começo a escrever e a pessoa fala: ei, por que você está usando essa caneta? Eu falo: porque ela é minha. Então, tipo, eu invoco a propriedade privada e eu acabo com a discussão. Então, a propriedade privada ela não é uma lei per se. Ela é uma ferramenta argumentativa que, inclusive, já está implícita na argumentação. Ao argumentar, você já está implicando autopropriedade, já está implicando propriedade privada. E a propriedade privada ela é uma ferramenta linguística para você provar que uma ação é válida ou não. Mas o que é realmente a lei que essa propriedade privada tenta se aplicar sobre essa lei é a lei da escassez, que diz sobre o conflito que é gerado quando você tenta utilizar um mesmo recurso para fins divergentes. Então, assim, quando você faz uma ação em que a pessoa contesta a sua ação e você invoca a propriedade privada e consegue provar que aquela ação é válida porque aquela propriedade é sua, então o conflito se cessa e aí você pode continuar usando o seu recurso, a sua propriedade, da forma com que você está usando anteriormente. E aí que entra o porquê que um criminoso não pode ser punido proporcionalmente. Quando você comete um crime, quando você está invadindo a propriedade dos outros, quando você está usando um recurso que não é seu,
O que você está dizendo é, eu não reconheço o princípio de propriedade privada, eu não vou usar esse argumento para poder provar que a minha ação é válida. Só que o que acontece? É exatamente isso. Quando você está cometendo um crime, você está dizendo, eu não usarei o argumento da propriedade privada como um dos argumentos para provar que a minha ação foi válida. Então o que acontece? Os outros indivíduos vão questionar a sua ação e você não vai ter nenhum argumento para provar que a sua ação foi válida. O que você vai falar? Eu matei o cara porque ele não quis me dar a carteira dele. As pessoas não vão falar, a carteira era sua? Você vai ter que falar, não, a carteira era dele. Então você está provando que você não reconhece o princípio de propriedade privada como um princípio válido. E aí o que acontece? Você não pode, através das suas ações, você acabou de provar isso. Através das suas ações você acabou de provar que você não vai usar esse argumento, porque se você usar, você está entrando em contradição prática, né? Você está praticando uma coisa e argumentando outra. Você está falando que não reconhece a sua própria ação, então você entra em contradição performativa. E é isso que configura a perda da propriedade privada de um criminoso. Quando ele perde a propriedade privada, em economia, em ética, tudo que não tem propriedade privada é um recurso. O criminoso se torna um recurso e aí ele está passível de ser apropriado. Geralmente pela vítima, que vai ser a que está mais próxima desse recurso, né, desse novo recurso, que pode usar ele da forma que ele quiser. Se ele quiser assassinar, escravizar, matar, ele pode fazer o que ele quiser. O recurso é dele a partir daquele momento. O criminoso perde o argumento de poder invocar a propriedade privada como um argumento válido. E só para deixar claro aqui, a propriedade privada ela é tipo assim, o ultimate argument para você provar a validade da sua ação. Você pode discutir sobre a moral, você pode discutir sobre a utilidade, sobre o valor daquela sua ação, mas em última instância, o argumento da propriedade privada, de se é ou se não é seu aquele recurso, é o que vai definir o resto da discussão. Porque é para isso que serve a propriedade privada, para você poder argumentar sobre a validade da sua ação. E quando você comete um crime, quando você está invadindo a propriedade de alguém, você está declarando que você não... você está, através da sua ação, declarando que você não vai usar propriedade privada como argumento. Porque você não reconheceu a propriedade privada daquela vítima. Então é isso que configura a perda de propriedade privada do criminoso. E a partir do momento que ele perde a autopropriedade, ele se torna um recurso e pode ser apropriado. Uma das coisas que vocês podem estar se perguntando, então, né? Henrique, como é que então as pessoas seriam punidas proporcionalmente num capistão? Tem duas formas. Uma delas é se vira, você que define as normas da sua propriedade. E a segunda é a aplicação da primeira. Porque o que você pode fazer? Dentro de uma determinada área, você pode ter várias entidades de julgamento, vários tribunais, e aí eles têm lá as suas jurisprudências, e aí ao entrar nessa área você assina um contrato, né, para você poder entrar na propriedade privada de quem é dono da área, e aí você está sujeito então a que quando alguém cometa um crime com você, a apropriação desse criminoso seja de um tribunal, e a partir daí o tribunal julga ele de qualquer forma subjetiva que ele quiser, aplicando alguma proporcionalidade subjetiva, aplicando alguma lei subjetiva, qualquer coisa que ele quiser, porque a partir de então a propriedade é dele e não mais da vítima. Ou seja, o tribunal se apropria do criminoso e aí ele pode colocar uma propriedade condicional, né? Ele pode falar, você é minha propriedade a partir de agora para sempre, porém você está livre para fazer o que você quiser a partir de quando você punir essa pena. Porque quem tentar invadir a sua propriedade após isso, vai estar invadindo a minha, porque você é minha propriedade a partir de agora. Então você está meio que terceirizando o criminoso, né, terceiriza a sua propriedade para o tribunal. Terceiriza não porque ele não tem, mas o tribunal se torna proprietário do criminoso, e a partir dali o tribunal mesmo que se responsabiliza pelas ações do criminoso e pela invasão da propriedade do criminoso. Então é uma forma de você aplicar uma pena e a pessoa poder viver normalmente depois dessa pena, apesar de ser um criminoso, e meio que você estabiliza essa ideia. Mas a princípio o criminoso perde propriedade
e ele pode ser apropriado se não tiver esse tipo de normativa dentro de uma propriedade. E aí o proprietário dele faz o que quiser. Se quiser espancar o cara, se quiser assassinar, se quiser escravizar ele, faz. Então é isso aí. Se você tiver argumentos contra, poste aqui nos comentários abaixo, faça um vídeo, me responda. Se não tiver, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.